3, 2, 1. Agora, a Musical FM abre um espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer, iluminar a sua opinião. É a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista, debates com o pastor César Cavalcante. Bom dia na graça e na paz de Jesus Cristo. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa de debates da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude. Temos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha, na sua, nas nossas vidas, que juntos, eu e você, exaltemos e glorifiquemos o nome do Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós vamos juntos até o final dessa programação, nesse caso até meio-dia, né? E na técnica do programa está aqui o Fábio, e você pode participar mandando o teu áudio para 0 operadora 11 98484 9988 011 98484 9988. E o tema hoje é um tema controverso, assim. Algumas pessoas têm passado por situações, né, de muita dificuldade e de perdas. E eu sei que a gente vai tocar em pontos aqui nevrálgicos da sociedade. A gente vai falar hoje sobre a eutanásia. O médico chega em você e fala assim: olha, o que o teu pai teve foi um AVC, eu não sei os nomes lá, um derrame, alguma coisa, e ele está respirando pelos aparelhos. Ele não é morte cerebral, nada, ele está respirando pelos aparelhos. Eu já vi isso acontecer, eu já vi o médico, como na lei do Brasil não pode, então o médico ele chega em você e fala: olha, a gente pode ir diminuindo a sedação, deixar ele tentar lutar e não sei o que, para ver se dá o resultado. Na vida real ele está dizendo o seguinte: vamos desligando, se é para ele viver, ele vai mas ele vai lutar, mas geralmente é difícil se desligar agora o aparelho, ele vai partir. Se ele viver, se ele sobreviver, ele vai ter sequelas inimagináveis, você vai ter que limpar ele o tempo todo, vai tomar aquela pasta pela via lá pelo nariz, como fala, alimentação por sonda. Ele vai ter que usar fralda geriátrica, não vai andar, não vai pensar, não vai se mexer, não vai se movimentar, né? Vai sofrer bastante, vai ter problema para a família. Enfim, é uma questão da área da ética, complicado. Então eu já começo o programa falando que o meu coração está com as famílias que tiveram entes queridos que passaram por dificuldades assim e que optaram por não interromper a vida e que agora passam o resto da vida cuidando do familiar que é inválido, né? Inválido. Outros que fizeram isso e o familiar teve uma melhora, às vezes pelo menos na mente, ele não consegue falar, mas consegue entender. Ah, meu Deus, é difícil. E a pergunta é: eutanásia é pecado? Eutanásia é a interrupção, né, da vida lá no hospital. Eutanásia é pecado? E para discutir esse assunto complicado, eu estou recebendo hoje aqui o pastor Christopher Marques, da Igreja A Casa da Rocha, psicanalista, escritor, palestrante, cursou o Centro de Treinamento de Liderança, Filosofia,
tem pós-graduação em Ciência da Religião, mestre em Teologia pela PUC. Obrigado, Thaís. Tem formação em Gestão Socioambiental aplicada ao mundo dos negócios pela FGV, tem especialização em RH, formado em Life Coaching também, e também tem formação em Psicanálise pela Faculdade Metropolitana. Christopher, bem-vindo aqui ao programa. Bom dia, César. Bom dia, Luciano. Irmãos queridos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Que Deus os abençoe a todos. Que seja uma manhã gostosa de conversa. Não há adversários aqui, são irmãos. E juntos vamos conversar para a gente pontuar, entender o que pode ser mais confortável para cada um. Com a gente também para discutir esse assunto em específico, recebendo aqui um querido pastor Luciano Scala, tem graduação em Filosofia pelo Centro Universitário de São Camilo, tem graduação em Teologia pelo Instituto de São Paulo de Ensinos Superiores e Pontifícia de Santo Anselmo em Roma, tem pós-graduação em Bioética e Pastoral da Saúde pelo Centro Universitário de São Camilo, também tem pós-graduação em Gestão Executiva e Comunicação, e atualmente preside a ONG Instituto Viver na Bênção, e também é vice-presidente da Comunidade Evangélica Vale de Bênção. Diretor responsável pela Casa de Recuperação, uma clínica que tem atendido dependentes químicos, né, uma chácara, trabalhos sociais muito legais, e é radialista, palestrante, apresentador do programa de TV Vale de Bênçãos. Bem-vindo aqui mais uma vez, pastor Luciano. Pastor César, bom dia. Pastor Christopher, também bom dia. Todos que estão acompanhando, toda a equipe da Rádio Musical. É sempre muito bom estar aqui para dialogar. Geralmente falamos de assuntos bem mais teológicos, mais bíblicos. Hoje nós vamos para a área da bioética. É um assunto, como o pastor já falou na introdução aqui, denso, é um assunto complexo e muito delicado. Que nós possamos ter a sensibilidade de tocar num assunto tão sensível, né? Onde tantas pessoas são no dia a dia, né? No cotidiano ali, na nossa vida pastoral, nós encontramos pessoas passando por esses dilemas, né, pastor? Tem uma enquete rolando lá no Instagram, sempre do @FM Rádio Musical. Eutanásia é pecado? Nesse momento, 87% das pessoas que passaram por lá disseram que sim, eutanásia é pecado. Mas tá errado esse percentual aí, varão. Tem que mandar arrumar isso aí, porque... Tá vendo aí, Fábio? Percebeu? Então tá... Porque não tá dando 100% aí. Tá. Os irmãos aí do golpe, tá? E aqui na página do YouTube, tá rolando também uma enquete no meu canal do YouTube e no canal da Rádio Musical FM. No canal do YouTube, como é que é automático, 74% tá dizendo que sim e 26% tá dizendo que não no canal do YouTube, no meu. No da Rádio Musical, pode ser que, como diz o R.R. Soares, aí mudam-se os números. Então, eu não sei. Então, mas vou começar aqui. Pastor Luciano, como que você vai defender o que aí? Vamos desligar o aparelho ou não vamos? Como é que é? Então, pastor, é uma situação complicada, né? A gente vai trabalhar dentro do campo da bioética, né? Talvez algumas pessoas que estão acompanhando o programa não sejam tão familiarizados a ouvir alguns temas que nós vamos tocar aqui durante o programa, até porque é um programa que tem muito mais o caráter teológico, mas hoje nós vamos trabalhar a teologia e também o caráter da bioética. A eutanásia, eu me posiciono, uma fala inicial, eu me posiciono contrário à prática da eutanásia. A pergunta é se eutanásia é pecado, né? Se nós entendemos a eutanásia como pecado. Nós precisamos, primeiramente, definir o conceito. O que nós vamos trabalhar? O que seria a eutanásia? Quando nós pensamos no campo da bioética acerca da eutanásia, algumas pessoas elas podem confundir com ortotanásia, com distanásia, né? Mas a eutanásia seria o interrompimento. Quando nós pensamos na ortanásia, nós pensamos naquela morte que é de forma natural. Então, ortotanásia, desculpa. É de forma natural. Então, a pessoa, ela vai tirar o aparelho, mas o organismo vai continuar reagindo ou para mais ou para menos, ou vai ter melhora. Ou pode ser que vinga pode e ser que sim, vai pra frente. Pode ser que não, as sequelas podem acontecer, como também não pode acontecer. Quando nós pensamos na distanásia, naquele prolongamento, é aquela pessoa que a família ela vai manter de todas as formas possíveis, aquela pessoa ligada a aparelhos, né?
às vezes já deu uma morte cerebral na pessoa, mas ela continua lá ligada nos aparelhos. Então, essa é uma outra concepção que não é o que nós vamos trabalhar hoje. O caso emblemático na igreja, que é do filho do casal fundador da igreja Esteve Renascer, Hernandes, né? Que foi muitos anos, eu não sei exatamente quantos anos, mas é ligado nos aparelhos. Ficou ligado e a família... Você vai defender que pode desligar ou não? Eu vou defender o contrário à eutanásia, mas em casos assim, eu acredito que deixar a forma natural, a morte acontecer de forma natural, eu acredito que não seja errado. Então, eu não acredito que deve se manter a pessoa a todo custo ligada em Então, a aparelhos. ortotanásia para você é tranquilo? Sim. No meu ponto de vista, Tá sim. bom. Vamos lá. Pastor Christopher. Bom, eu vou usar para começar o pensamento do Jung, que ele dizia: conheça ou domine todas as teorias, todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja tão somente uma outra alma humana. Isso quer dizer o quê? Seja sensível ao outro. Eu estou me conectando a um espaço, a um terreno sagrado, que é a dimensão da vida do outro, que está embutida também a dor do outro, a angústia do outro, o dilema do outro. Não só daquele que está vitimado num leito, mas também o entorno dele e toda a sua família. Então, eu acho que para falar de eutanásia, suicídio assistido, são assuntos tão profundos que a gente ainda sequer tem maturidade de falar da morte natural, quanto mais falar de um assunto tão profundo e polêmico quanto a eutanásia, né? A eutanásia significa morte boa, né? Ou seja, aquela morte sem sofrimento, no sentido de que é aplicado ali um coquetel de remédios que são letais, que dá a morte ali imediata para a pessoa. A gente tem uma outra opção, que é o suicídio assistido, em que o médico dá também um remédio para essa pessoa, uma combinação de remédios, que ao tomar ela morre imediatamente, só que ela decide quando ela tomará esse remédio, né? Pode ser na semana, 1 mês, 2 meses, ela tem o critério do tempo. E tem a ortotanásia, que é o que determina o corpo. Que aí entra uma questão do que é a vida, o que combina a vida, né? No caso, como foi colocado aqui de exemplos, a vida ela não pode ser mantida por maquinários. Isso a gente acaba virando meio que um robô nesse sentido. Então, o que significa a vida, ou o que caracteriza a existência da vida num ser humano? Então, eu parto do princípio que ortotanásia para mim é tranquilo. Eu acho que isso é respeitar o processo do corpo, não é nenhuma questão da mente, mas do corpo. O corpo determina quando chega o seu fim, né? Sem nenhum tipo de intervenção, nem para manter e nem para morrer. Mas se uma família opta pela questão da eutanásia, não vejo nisso um crime e nem um pecado, né? Na nossa Constituição brasileira isso ainda não é permitido, mas já aconteceram alguns casos muito pontuais e restritos no Brasil, em que foi dado ao juiz o direito de estudar o caso e permitir que acontecesse a eutanásia, né? Então eu trabalho por essa perspectiva. Não sou favorável ao suicídio assistido, mas a ortotanásia eu sou bem favorável, e na eutanásia não vejo como um pecado, não aconselharia, mas não vejo como um pecado. Ok. Eu gostaria que você, ouvinte, que tem ou teve já experiência nessa área, na sua família, compartilhasse aqui um áudio. O WhatsApp é 984849988. Você que decidiu por finalizar, né, e desligando os aparelhos e tal, conta aqui pra gente como foi e qual foi o resultado. Ou você que não decidiu por não, mantém aí, vambora, 1 mês, 2, 3, 5, 1 ano, 2, 3, vambora, porque eu creio no livramento de Deus. Conta pra gente como foi, se teve ou não o livramento, manda teu áudio pra mim. O WhatsApp é 984849988. Pastor Luciano. Eutanásia, eu vejo como pecado, pastores, porque é uma antecipação, né? Não é você deixar o natural, como nós já falamos aqui, ortotanásia, nós não vamos, eu acredito, ter problema com isso. E tampouco a distanásia, eu acredito que a gente não tenha
alguma dificuldade com isso. Mas esse interrompimento, esse abreviamento que eu vejo como problema. Porque eu não vejo nenhum texto, se nós formos utilizar a Bíblia como um parâmetro, eu não vejo nenhum texto dando essa legalidade para que alguém possa, de forma consciente, interromper. A eutanásia, a pessoa ela pode decidir, ela tem essa autonomia de decisão, mas existem casos em que a pessoa ela não tem mais condições de escolher. Então, no caso, é a família que vai decidir. E se essa pessoa deixou algo por escrito, que no Brasil não é cultural se fazer isso, mas se a pessoa deixou lá para a família, ó, se eu entrar numa cirurgia e acontecer de eu ficar assim, é autorizado, né, a praticar em mim a eutanásia. No nosso país nós não temos esse costume. Eu também vejo como eu acho que isso não vale. Se você deixar escrito, acho que aqui vale. Não, acho que não vale, né? Aqui eu acho que em nenhuma hipótese, né? Pode se praticar a eutanásia. Mesmo que você deixar escrito, eu acho que não pode. Não pode. No Brasil ainda não. Não há lei prescrita para isso. Existem alguns países que sim. Existem alguns países que culturalmente eles lidam com a morte muito diferente da gente. Muito diferente. A gente vê o sofrimento que nós temos com a morte. Em outros países não. Eles veem como algo muito natural, né? Mas aqui ainda existe todo esse dilema, toda essa dificuldade. Olhando para a Bíblia, pastor, eu não vejo nenhum texto que vai dar esse suporte para eu chegar para uma família e falar, olha, se você praticar, você não vai ter nenhum tipo de implicação bíblica. Não vejo. Eu vejo o contrário. Eu vejo textos, por exemplo, como em 1 Samuel, capítulo 2, dizendo que Deus, ele dá vida e tira a vida. Eclesiastes, capítulo 8, se não me engano, versículo 8, também fala acerca de Deus ser o dono da vida. Então, não vejo textos que possam dar para essa pessoa a tranquilidade para ela tomar uma decisão como essa. Então, mas eu queria saber de vocês dois, porque se eu falar da sua esposa, do seu filho, da sua mãe, do seu pai, é ruim. Eu vou falar de vocês, então. Vamos colocar assim, aconteceu com você ou aconteceu com você. Você teve um AVC, você teve um negócio, um derrame, alguma coisa, e você tá nas máquinas lá. Você não tem consciência, você tá lá, apagado. E só o botãozinho lá fazendo barulho, beleza. O que você gostaria que acontecesse com você? Uhum. Em vida, o que você fala pra sua esposa? Eu queria que vocês falassem. Então, em casa a gente tem um combinado. A minha esposa já falou, pode pedir pra desligar tudo. No caso dela, se for com ela quer que desligue. Ela já pediu. Eu tive o ano passado, meu avô teve um AVC isquêmico, ficou um bom tempo internado. Depois ele veio a falecer. Mas ele voltou? Voltou. Mas ele ficou durante um bom tempo sem saber quem ele era, o que acontecia, enfim. As sequelas foram graves. Fralda, não sei o quê. Fralda. Foi uma situação que, assim, teve que mobilizar a família toda. Minha avó já tinha há uns 3 meses falecido também. Então foi uma situação muito delicada com meu avô. E depois ele teve uma parada cardíaca, depois ele teve uma paralisia, e em 2 meses não aguentou e faleceu. Graças a Deus os 2 morreram no Senhor. Então, assim, a gente tem essa questão que ficam sequelas. No caso, ele voltou, mas não voltou, acho que nem 50%, né? Mas a gente entendeu que seria interessante a vida continuar, né? Tá. Então, sua esposa, por ela, desliga o dela. E o seu? Eu ainda não fiz uma reflexão profunda no meu caso, nesse sentido. Sendo bem sincero. Eu gostaria de morrer naturalmente. Tudo bem. Eu também gostaria de morrer dormindo. Não. No sentido da ortotanásia, né? Assim, sem nenhuma intervenção de máquinas ou qualquer coisa que me segurasse vivo. Eu acho que pelas experiências que eu tive em hospitais, visitando casos, assim, acompanhando famílias, a dor, ela é intolerável, insuportável. Não, mas tem coisas que você não controla. Se você der um AVC agora, sim. Se der um AVC em você agora, a gente vai chamar o SAMU. E aí você vai... Quando a sua esposa chegar, você já tá entubado. Exatamente. Você não tem saída. Então, mas aí no caso nosso no Brasil, ela não tem muito o que fazer. Mas o médico pergunta se... Sim, vamos deixar ele reagir, não sei o quê. Então, mas isso a gente já tem combinado nesse caso. Deixa que a morte... Mas no caso dela, se é só
o aparelho que mantém, ela já decidiu, pode desligar e que eu quero morrer. No seu caso, Varão, o que você fala? Então, eu não sou favorável, pastor, à distanásia, nesse sentido de você dar a impressão que a pessoa ela... Dá a impressão não, a pessoa ela já tá ali morta. E se você tira no vocabulário bem simples, você tira da tomada, pronto, acabou. Então, assim, se acontece isso comigo, é tranquilo. Que seja de forma natural, porque eu prefiro do que ficar ali numa insistência. Eu não falo nem de custo, porque isso é muito custoso, né? Nossa, absurdo. É um valor muito alto. A gente pensa... Por diária, né? Uma diária o gigantesca. Schumacher... exatamente. O custo que se tem para manter uma pessoa como essa é um absurdo. Então, no meu caso, eu quero que pode deixar natural. Se Deus achar que eu tenho que viver mais um ano, porque nós temos casos de pessoas que os médicos disseram, se puxar, vai falecer. E depois viveu, né? E a pessoa viveu. Então eu vejo como algo divino. Então, mas explicação, às vezes parece que isso acaba sendo uma aposta, né? Assim, claro que nós aqui cristãos, aí eu quero usar um termo do Kierkegaard, né? Do salto no escuro, esse apostar, que há uma mão ali que vai te sustentar, etc. Mas é uma aposta nesse sentido de que você não sabe se vive ou não, até que ponto você quer pagar o preço por aquilo, emocional, financeiro, logístico, familiar. Mas me parece também que há da parte de quem fica, quando mantém alguém ali, um certo egoísmo no sentido de, puxa, eu vou perder. Eu não quero ficar sem essa pessoa. A cultura nossa dá essa... Ainda que se, por exemplo, ela pudesse ter ali, e as condições não permitem dela optar, eu quero morrer, a família ia dizer não, porque o poder ainda está nas mãos da família de manter ela ali naquela condição. Então eu fico a pensar que às vezes acaba sendo uma questão de quem está ali vivo, olhando a situação de que, puxa, eu não quero sofrer, não quero perder, não quero fazer o velório, não quero que essa pessoa morra. Então vamos usar todos os mecanismos, mas a gente esquece que tem ali um corpo em decomposição, corpo vegetativo, que aí entra aquilo que eu falei no início, o que caracteriza a existência. Será que é só ondas cerebrais, batimento cardíaco ou não? Porque existir é uma coisa, ter vida é outra coisa, né? Então, a pessoa pode estar existindo, entre aspas, ali, naquela situação, mas não tem vida nenhuma nela. Bom, eu quero saber também o que pensa o ouvinte. A situação é ética, né? É difícil. Então, o WhatsApp é 984849988. Solta um aí que eu vou ler. Pode soltar esse, mas eu vou ler na sequência o outro aqui que eu quero saber de vocês. Vai. Pai do Senhor, pastor César, aqui é o Márcio de Pirituba. Na minha opinião, é pecado desligar o aparelho. Se Deus deu inteligência para o homem construir um aparelho que mantém a vida, ele pode muito bem fazer o milagre e a pessoa sair desses aparelhos. Minha filha ficou 15 dias no aparelho, na incubadora, e graças a Deus, Deus deu saúde. Hoje ela está com 9 anos. Márcio de Pirituba, abraços. Olha aí. Eu, como pastor, acho que vocês também, já passei em situações de visita, de casos graves. Ele falou da incubadora. Eu me lembro de uma criança que não resistiu. Ela viveu talvez uns 5 dias, né, mas nunca saiu da incubadora. E eu fui lá visitar. E o médico... faltava um... faltava. Em algumas horas depois da minha visita, ele morreu. Mas eu coloquei a mão na criança, o médico permitiu, e orei por ele. Mas ele, sabe, eu não quero parecer insensível, mas a criança não estava lá. Era o corpo. Você sabe, era o corpo ali mexendo, porque tá ligado a máquina, né, joga o ar, né? E tá tira e tal. Eu acabei de falar, o pulmão existe, infla, mas não tem Porém, vida, né? mas eu não sou juiz. E aí eu leio o caso aqui do Flávio. Ele diz o seguinte: a minha mãe estava em estado vegetativo já. Os médicos desenganaram, falaram que não tinha mais o que fazer, mas nossa família não deixou que os médicos desligassem. E nem desistimos disso. O resultado foi que minha mãe acordou do estado vegetativo. E se nós estivéssemos desistido? Então, a mãe dele sim, voltou mesmo. Não é que ficou lá, meio cá.
acordou de verdade. E isso a gente sabe que acontece de vez em quando, pessoas que acordam do coma, não sei o quê. E aí a gente fica pensando, como a gente decide se é só um corpo ali, que o vento está sendo jogado mecanicamente ou não? Qual é o tempo que deve se insistir nessa pessoa, né? É muito complicado isso. Tem países como a Bélgica, a Holanda, Suíça. A Suíça acho que ela chegou no extremo, né? Por exemplo, só abrindo um parênteses aqui, que não é tanto foco, mas só para a gente entender onde eles chegaram, porque assim, lá, que o caso, o livro do Luciano, eu já estou fazendo propaganda dele sobre o aborto, que lá, se a mãe tem uma criança, ela não quer, ela pode ir no hospital, tem uma gaveta numa região lá escondida do hospital, ela põe a criança, aperta o botão, aquilo sobe, alguém do departamento pega a criança, o bebê, e ali é destinado uma adoção, alguma coisa, e ninguém sabe quem foi a mãe, o que aconteceu, até por uma questão de preservação de identidade, etc. Então, esse é um dos casos que já tem na Suíça e tal. Na Bélgica, por exemplo, que é muito permitido, a gente da França vai para fazer eutanásia na Bélgica, é assim, os pacientes já assinam termo, já está tudo acordado entre a família, que independente do tempo dessa possibilidade, se a pessoa pode voltar ou não, aquela pessoa já não quer mais viver. Ela não quer... A dor que ela sente é tão insuportável, intolerável e causa uma desintegração na família que ela entende que ela não quer mais promover isso, né? E aí entra uma questão, amigos, sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana, né? Porque a vida é de Deus, isso é inquestionável. Mas para vir a vida, há uma questão de uma responsabilidade humana, né? Porque quem faz o parto, coloca no pré-natal, toda aquela situação não é Deus, é o ser humano. E uma falha do cara ali pode levar à morte, como a gente já viu isso em vários casos no mundo, né? A morte é da mesma forma, né? Como o ouvinte colocou, Deus deu inteligência para o cara criar máquina, etc. Eu acho que entra uma questão da responsabilidade humana, tanto de vir à vida nesse sentido, quanto sair da vida, e do direito dele, do livre-arbítrio, de escolher o que ele vai fazer da sua vida ou não, que é o que a gente faz ao longo desse traço nascer e morrer. Do nascer e morrer, é o que a gente faz ao longo da vida toda. Eu queria colocar uma questão, pastor, para a gente trazer aqui para a mesa, porque nós estamos falando desde o começo daquela pessoa que decide pela morte em casos de uma doença terminal, de um estado que a pessoa está sentindo dor, né? Mas em casos, porque isso também acontece, de pessoas que se acidentaram e elas estão conscientes e de repente ela deixou de andar, ficou paraplégico, tetraplégico, né? E nesses casos, porque existem pessoas que para ela, eu não quero mais viver. Se for aconteceu com uma atleta brasileira que fazia aqueles negócios de gelo, de descer, tem um nome técnico para isso, sim, que ela estava na Suíça e ela ficou tetraplégica. E existem casos de pessoas em estados assim decidirem, não, eu não quero mais viver. O super-homem lá da década de 80, né? Sim, caiu do cavalo. Né? Enfim, mas eu acho que o assunto é muito complexo, muito complicado. O Christopher falou que a esposa dele preferiria que desligasse, mas ele mesmo não falou nada. Ele é a favor da ortotanásia, mas nada dele, ele falou... Não quero a favor da ortotanásia pros outros, agora na minha vez... Aí... Pode manter. Você tá entendendo? Então, manda teu áudio pra cá, 011-98484-9988. Eu vou fazer um intervalo e a gente volta já. Manda teu áudio aqui. Vai. A Musical está de aplicativo novo. Entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo, a qualquer hora. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br.
Estamos de volta com o programa Crescendo na Fé, o programa de debates aqui da Rádio Musical FM. Eu tenho um convite muito específico para pessoas muito específicas. Então, o que eu vou falar agora não serve para todo mundo. É um convite voltado para homens e mulheres que têm um chamado específico de pregar o evangelho. Se você tem esse chamado, eu não estou dizendo pregar no evangelismo pessoal. Evangelismo, esse chamado é para todos os crentes, né? Eu estou dizendo de pregar, expor textos bíblicos diante da igreja. Se esse é o seu caso, se você tem esse chamado estratégico, específico, então eu quero apresentar para você um projeto chamado Escola de Pregadores, de capacitação e alta performance, que vai levar esse ministério, esse chamado que você tem para outro nível. A Escola de Pregadores tem 11 módulos e 56 aulas. Esses 11 módulos, as pessoas fazem em algumas semanas, mas fica disponível durante um ano inteiro para você. Durante um ano, esse curso começa hoje, dia 26 de julho, até dia 26 de julho do ano que vem, você tem acesso, pode rever aulas, pode acessar de onde você quiser. É uma plataforma própria da FTB, você pode acessar do computador, do tablet, do celular, da Smart TV, da onde você conseguir acessar seu e-mail, você consegue acessar esse curso, né, da televisão, enfim. E você vai sentar, vai estudar, começando no primeiro módulo, onde tem muitas coisas ali no primeiro módulo, é um módulo de autoconhecimento na área da pregação, sobre inspiração, sobre como receber inspiração, como você recebe inspiração para pregar, como é que é? A última vez que você pregou, tem algo, uma centelha, tem algo que é de Deus. Não é só ler um texto. Isso aí é dar uma aula na escola bíblica da igreja, tal. Tudo bem, você não precisa ter unção do Espírito Santo para dar uma aula bíblica. Claro que se tiver melhor, mas não é obrigatório. Mas para pregar, você tem que pregar uma mensagem que venha de Deus. Você concorda que essa mensagem que vem de Deus você recebe de alguma forma? Num livro bíblico ou sobre a Bíblia, através de um louvor, você está ouvindo o louvor, vem uma inspiração, um insight, uma direção de Deus. Quase sempre sobre um texto bíblico. E aí você vai lá e vai apresentar essa inspiração, vai pregar essa mensagem que Deus te deu. Mas como você vai fazer isso do ponto de vista na prática mesmo? Como você vai fazer na prática? Então, na prática, como você recebe a inspiração? Como anda a tua comunhão com Deus? O módulo 2 é um módulo que chama-se O Caminho da Pregação. Entre você receber essa informação, essa direção de Deus sobre aquele texto, como você lida com esse insight? Então, esse segundo módulo, O Caminho da Pregação, fala basicamente sobre como você lida entre você receber essa palavra de Deus, essa direção, e o momento que você vai pregar. Qual é o caminho que essa inspiração percorre? No módulo 3 é um módulo extremamente prático. É um módulo que vai falar sobre colocar no papel agora aquela inspiração que você recebeu. E tem uma estratégia lá. No módulo 4, como você divide esse sermão em tópicos didáticos. Porque você concorda que essa inspiração você fala em 1 minuto para as pessoas? Lá no texto de Gênesis 3, lá na serpente e Eva ali e tal, eu lendo, orando, eu percebi que tem uma direção aqui, assim, assim, assim. Você conta em 1 minuto. Como que você transforma essa inspiração que você conta em 1 minuto em uma pregação de 1 hora, de 50 minutos? Então, isso no módulo 4, tem um princípio que eu ensino ali de como você divide em tópicos, o que você faz em cada um dos 3 tópicos básicos, tá certo? Que pode ser 3, pode ser 6, pode ser 10, enfim, mas o que você faz. No módulo 5, é um capítulo sobre introdução. Você sabia que a introdução é extremamente importante na sua pregação, especialmente quanto à conexão entre você, pregador, pregadora, e as pessoas que estão te ouvindo. Você já foi ouvir alguém pregar e chega lá e ele começa a ficar falando das viagens dele, porque eu estive nos Estados Unidos, eu estive na Europa. O que você quer lá saber que onde o cara teve, meu amigo?
Você quer a palavra de Deus. Então, na introdução, o que fazer na introdução? Como lidar com essa informação de que a conexão da audiência é muito importante. Quando você saúda a igreja para pregar, tem lá 50 pessoas na igreja. Quando você saúda e os irmãos dizem amém, você tem 50 pessoas te ouvindo. Mas se você não faz uma boa introdução, 15 minutos depois, os mesmos 50 estão lá, mas eles não estão mais te ouvindo. Eles não estão mais com você. A audiência caiu. A frequência é a mesma, mas a audiência não é. Então, como lidar com isso? Isso é no módulo 5. São 6 aulas a respeito disso. No módulo 6, enfim, eu não vou falar módulo por módulo, que eu não estou nem na metade. Então, se você tem interesse de se capacitar para a pregação, se você tem interesse de se capacitar para a pregação, tem uma oportunidade para você te esperando aqui na FTB. A FTB tem mais de 100 mil alunos. Você conhece a FTB há 200 anos. Então é o seguinte, a oportunidade é a seguinte. Esse curso, ele custa 10 parcelas de R$100. Eu falo 100, mas é 99, tá? 10 de 99. R$100. Ele tem 60% de descontos. Então, em cada parcela de R$100, cada parcela, 60 você deixa comigo e você paga 40, tá certo? Então fica 40 contos, 41, 42, porque temos a taxa do cartão. Então algo em torno de R$40. Se você que está ouvindo esse programa tem chamado, essa é a primeira coisa. Não adianta. Ter dinheiro não adianta, tem que ter chamado. Se você tem chamado e você pode investir em você, no seu ministério, R$40, 41, 42, depende. Tem gente que quer pagar mais rápido, né? Eu quero pagar em 5 vezes, então dá 80, entendeu? Se você pode investir um pouco por mês no seu chamado, no seu ministério, é no cartão de crédito, não passa boleto nesse curso, 60% você deixa comigo e você paga só 40%. É só me chamar agora no WhatsApp para fazer a sua inscrição. A inscrição é 99007-6844. 011 São Paulo, 99007-6844, 9007-6844. Escola de Pregadores. Coloca teu nome, tracinho Pregadores e manda para mim, 99007-6844. Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados. Você que acompanha a Musical FM não pode perder. Programa Debates Musical FM. Temas que fazem parte do dia a dia. Assuntos importantes que podem esclarecer as suas dúvidas. Sempre com convidados especialistas para debater sob a luz da palavra de Deus. Debates com o pastor César Cavalcante. De segunda a sexta, às 11 da manhã, na Musical FM. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Estamos de volta com o programa de debates da Rádio Musical FM e hoje o tema é eutanásia. Tem aqui mais pessoas chegando, Muniz 843, Paz do Senhor, pastor, certamente essa pergunta é para o cristão responder. E como cristão, optar pela eutanásia e deixar de crer naquele que tem poder de ressuscitar, inclusive, os mortos. O Adilson, quantos mortos são ressuscitados hoje? Deixar uma pessoa vegetando anos por aparelhos já não é a pessoa que está mais vivendo ali por si, e sim os aparelhos. Pecado não seria a natureza da morte ser impedida por drogas e aparelhos? O W. Marx, ele diz assim, sim, considero pecado, por mais que para a medicina, essa informação de que não há mais nada a fazer, sei que é uma decisão difícil também. O Daniel Ávila, tradição cristã oficial, acho que é o nome do canal dele, apesar da morte de um parente apressar, desculpa, eu li errado. Apressar a morte de um parente é mostrar que não tá nem aí para ele. O Bruno Holanda foi o Bruno diz, a Holanda foi o primeiro país europeu a permitir a eutanásia, o suicídio assistido, o que é possível fazer desde 2002. O mesmo país que também liberou as drogas. Bom, volto aqui, pastor Luciano. Então, essa questão que foi colocada do suicídio assistido é uma questão também que sempre é levantada quando a gente pensa na questão da eutanásia, né?
pessoa tá lá, às vezes tá com o medicamento já colocado, a pessoa só aperta e ela mesmo dá fim à vida. O pastor Christopher colocou, dá um coquetel pra pessoa, a pessoa leva e toma quando ela achar. É antecipar, no meu ponto de vista, é antecipar a morte. Temos um texto que eu citei, agora eu confirmei, é Eclesiastes 8:8 mesmo. Nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito para o reter, nem que tenha poder sobre o dia da morte. Depois continua, né? Eu penso dessa maneira. Eu acredito que o homem não foi dado esse poder de determinar o dia da morte. Ele não tem como ele definir isso. Então eu acredito que antecipar esta morte aos olhos da Bíblia, alguns textos que a gente coloca aqui, como esse de Eclesiastes 8, é visto como pecado. Ok, pastor Christopher. O suicídio assistido, como eu coloquei, não tem como ser favorável a isso, né? Eu acho que configura uma outra situação, porque a pessoa está viva, no sentido dela estar se movendo e escolhendo ali o momento em que ela fará isso, né? Quando a Bíblia também trata dessas questões sobre do direito à vida, pertencer a Deus e a gente não saber, né, ou não ter direito de quando vamos morrer, eu parto mais de uma leitura no sentido de que é uma questão de soberania de Deus saber realmente quando iremos morrer, né? No sentido não de um determinismo, como faz muito parte da teologia judaica, mas no sentido de que eu não sei se eu sair na esquina ali, se eu vou morrer ou não. Quem sabe realmente é Deus. Então eu parto desse princípio quando Eclesiastes e alguns outros textos abordam sobre esta temática. De fato, a Bíblia ela não toca nesse sentido sobre eutanásia, suicídio assistido, ou próprio suicídio em si, ortotanásia. Por quê? São termos modernos ou pós-modernos que, colocados uma vez na interpretação bíblica, a gente tem um anacronismo, né? Então a Bíblia ela está, nesse sentido, silenciada sobre esses temas. A gente vai construir teologia a partir de textos que a gente vai tentando criar subsídios para a nossa argumentação e a nossa cosmovisão teológica e cristã dentro daquilo. Por isso que eu penso que não é uma questão de certo ou errado, bem ou mal, mas uma questão de respeito por uma pessoa que decidiu, ou a sua família decidiu por aquela escolha naquele momento em que... é como na filosofia a gente fala, né? A dor, ela não é partilhada no sentido que eu posso falar para o Luciano que está doendo em mim, mas o Luciano não sabe como isso dói em mim, entende? Então, quando eu estou nessa situação com uma família, quem está de fora é muito fácil bater o martelo e falar não faça, não sei o quê, papapá, papapá. Mas pessoas, elas têm configurações estruturais, mentais, fisiológicas, que cada um suporta a situação de uma forma. Bom, chegou mais áudios? Vamos saber o que pensa o ouvinte. 98484-9988. Bora. Pai do Senhor, bom dia. Meu nome é Rafael Gessé, sou pastor aqui de Garopaba, Santa Catarina. E nós temos uma amiga, cliente nossa, que ela foi acometida por um tumor cerebral, foi desenganada pela medicina. Na sequência deu meningite, os médicos falaram que deu morte cerebral e chamaram toda a família para se despedir dela. Os pais dela na época não serviam a Deus e levaram um tio que era pastor, e ao orar por ela, eles sentiram que ela deu uma mexidinha em um dos dedos das mãos, e os pais saíram pelo corredor desesperados, falando que ela estava viva. Os médicos falaram que haviam reunido com toda a equipe e era impossível. E os pais, implorando, pediram para deixar ela no aparelho pelo menos até no outro dia então. E acredito que foi um milagre, mas 3, 4 horas depois ela abriu os olhos, acordou, e hoje ela está viva, completamente bem restaurada. Milagre, né? Milagre. Morte cerebral detectada. Ainda ali. mais com então. tumor, né? Vamos lá, tem mais? Então, no ano de 2001... teve um capotamento de um carro, né? Eu estava nele. E aí fiquei gravemente ferida, fiquei na UTI por 40 dias. E aí o médico pediu para que desligasse o aparelho para colocar uma outra pessoa, porque para mim não tinha mais jeito. E aí pediu autorização da minha família.
e a minha irmã não autorizou. E resumindo, foi mudando o quadro e eu estou aqui viva. Então é muito importante deixar o aparelho ligado, sim. Glória a Deus. Que benção, hein? Sensibilidade médica é uma maravilha, né? Não, é que já tem outro pra vir. Já tem outro aí na fila. E são bem, fila tem a que andar. maioria, não digo todos, mas a maioria não tem esse trato, não. É exatamente isso. Tem mais? Vai. A paz do Senhor Jesus, pastor César. O meu filho nasceu de 5 meses e meio. Meu Deus. Ficou 52 dias na incubadora e sobreviveu. Hoje ele tem 32 anos e eu sou contra desligar qualquer aparelho, porque Deus opera um milagre. Ele ficou com sequelas, não anda, mas tem uma vida ativa. E eu glorifico a Deus por isso. Olha aí. Glória a Deus. Coloca aí de novo. Sou pastor aqui de Garoupaba. Não, de novo não. Acabou? Ah, acabou. Eu pensei que era o próximo, que ia ter o próximo. Então, primeiro eu louvo a Deus por isso. Porque Sim, claro. a gente que trabalha pregando o evangelho, e quando a gente vê milagres, glória a Deus. Sim. A gente tá falando de milagres, né? É interessante, né? A gente olha para situações assim, a gente vê que realmente o milagre pode acontecer, mas quando nós pensamos, porque algumas pessoas, talvez, quando a gente fala de desligar o aparelho, nós estamos falando em situações, se eu não me engano, foi a mãe do ex-presidente Collor, que eles deixaram por anos ela ligada em aparelhos, porque eles estavam ainda decidindo questões referentes à herança. Sim. Se não estiver enganado, teve um caso como esse. Nós estamos falando de casos assim, né? Que de fato é o extremo do extremo. né? que é o extremo. Nós não estamos falando de uma pessoa que sofreu um acidente e, chegou no hospital, e aí? Tá um mês lá, né? Não, Também. não é isso. Nós estamos falando de casos, né, que os médicos já viram, já avaliaram, já foi constatado, de repente uma equipe médica já falou. Daí em casos assim, não em casos que de repente a pessoa nasceu com um problema e se deixa ou não deixa ela lá, não é isso, Porque né? senão vira uma banalidade da Sim. vida nesse sentido, né? Bom, eu ver aqui também no YouTube, muitas pessoas falando, né? Muitas pessoas estão falando aqui a respeito. Uns são a favor, outros são contra. É bem complexo e, mais uma vez, eu muito respeito a essas situações. A Mônica diz o seguinte: sou Mônica Melo de Maceió, Alagoas. Luto contra o câncer há 5 anos. Eu já morri literalmente 2 vezes. E não desistiram de mim. Principalmente os médicos que optaram por lutarem para me trazerem de volta. Ainda a família, sem que a família soubesse. E sempre digo para minha família: não desistam de mim. Pois nem sempre o tempo que parece de fato é. Sou prova viva disso. A última vez que aconteceu comigo foi dia 16/10/2021. Sou grato a Deus e aos homens que me permitiram ser usados pelo verdadeiro dono da vida. Tá aí a Mônica, de Maceió, Alagoas. Ela já passou por esse processo 2 vezes. Ela tem que comemorar o aniversário 3 vezes, então, agora. Ela é uma sobrevivente. Né? A Eunice Paiva diz: Pai do Senhor Jesus, já falei com os meus familiares. Se acontecer algo comigo, eu autorizo desligar os aparelhos. Também, quando eu morrer, pode tirar todos os órgãos para doação. E o Luciano acredita que quando chega ao ponto de só estar vivo por causa de uma máquina, não é a vontade de Deus que aquela pessoa permaneça viva. Tá vendo? E Isso aqui tem a Mônica dizendo: não desliguem. Então, isso é um ponto lutem por mim. interessante, queridos, porque assim, tem um livro muito bom chamado Brincando de Deus, de um cientista americano, que é a ideia de como a gente brinca de Deus o tempo todo, né? Seja para manter a pessoa viva, ou seja para dizer que é para morrer, né? Sim. A gente tem casos já nos Estados Unidos, né, do pensamento que inclusive é nazista, da eugenia, de manipulação de seres humanos em laboratórios, de que tipo de ser humano você quer ter seu filho, né? Modificações genéticas. Cor dos olhos, a inteligência dele, pessoas que já estão querendo ficar em cápsulas adormecidas para acordar daqui 20, 30 anos num novo futuro, não é? Numa perspectiva de mundo diferente e tal. Ou seja, nós brincamos de Deus o tempo todo porque a gente lida com uma questão que a modernidade não conseguiu resolver, né?
na saída da Idade Média para a modernidade, a gente tinha medo de eclipse, tinha medo de dor de cabeça e tal, porque achava que era tudo demônio. O avanço da medicina começou a modificar, falou, você toma um remédio, melhora, isso daí é um problema, é um fenômeno do universo e tal. Mas a morte não foi explicada pela ciência. A finitude, né? A finitude. Então, é um dilema da existência humana, vencer a morte. Então a gente brinca de Deus o tempo todo. Então eu acho que quando a gente estica um pouco essa corda aí do pensamento, né, sobre até onde estamos brincando de Deus para manter ou para tirar, eu acho que essas duas pontas em algum momento elas vão se encontrar, porque é a tentativa nossa de dizer até onde eu seguro a vida ou não, né? Sim. E esse é o desafio. E é por isso que eu me apego à Bíblia. Eu acredito que a Bíblia, por mais que ela não tenha os termos, né, eutanásia, por mais que ela não tenha esse termo, ela demonstra, né, por exemplo, que Deus é o dono da vida. Tá lá, em 1 Samuel capítulo 2, versículo 6. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Então, assim, eu acredito nisso. Por mais que a Bíblia não vai mostrar o termo, o grego lá, eutanásia, mas ela vai mostrar que é Deus que deve determinar isso. Por isso que eu me posiciono, né, contrário à eutanásia. Eu não acho que ao homem deve ser dado esse direito dele interromper a sua própria vida, né? Bom, aí entra uma outra... A gente já tem que encerrar, né? É uma outra questão, porque há 200, 300 anos atrás não existia essa tecnologia, não existia energia elétrica. E aí, prolongar a vida já não é uma interferência? Exatamente. Então, vamos lá. Considerações finais, porque o nosso tempo vai embora. Vai. Considerações finais. Debates. De volta com o nosso debate. Eu comecei com o pastor Luciano, né? Sim. Então, querido, obrigado pela sua presença aqui. Um minutinho meu pra gente concluir. Legal, pastor César, obrigado, pastor Christopher, obrigado a todos que permaneceram conosco. Espero em Deus que o debate tenha ajudado a pensar um pouco sobre essa questão, que é difícil, né, densa, porque eu sei que tem pessoas que acompanharam esse programa e tiveram que lidar com isso em algum momento da vida, ou terão que lidar com isso. São termos que a Bíblia não vai ter claramente, como eu já disse, mas a Bíblia mostra, né, que Deus, ele é o dono da vida. Então eu acredito que na minha opinião, é Deus que determina. Eu não sou contrário a você lutar para viver, não sou contrário a isso, mas eu sou contrário sim a você interromper a vida, seja ela tua, seja de um familiar, ainda que ele tenha demonstrado essa vontade de não querer viver mais. Eu acredito que nós, como cristãos, devemos lutar pela vida, mas essa é uma opinião minha. Respeito aqueles que decidiram em desligar o aparelho, aqueles que decidiram fazer a prática da eutanásia, né? Mas eu me posiciono acreditando que Deus, sim, ele é o dono da vida e é ele que determina o nosso nascer e morrer. O Luciano tem esse livro aqui novo, A Dor Silenciosa, falando exclusivamente sobre aborto. Olha que legal esse livro. E você pode adquirir como esse livro? Como é que as pessoas fazem? Pastor, todos os meus livros são 9 publicados. E esse daí é o meu último, que eu falo sobre a questão do aborto. É um livro que tem essa linha da bioética. E todos eles, a venda é revertida para os projetos sociais que eu sou responsável, né, da nossa igreja. Então, se você quiser adquirir, a forma mais fácil é você me chamar no Instagram ou nas minhas redes sociais. Coloca aí Luciano Escala e você me chama, nós encaminhamos para você, enviamos por correios e fica mais fácil. Luciano Escala, com E. Isso. Tá? Luciano Escala no Instagram. Isso, Instagram, Facebook, Twitter, tudo Luciano no Escala. YouTube, Luciano Escala. Colocou? Maravilha. Me aparece lá. Pastor Christopher, um minutinho pra gente concluir. Obrigado pela sua participação. Gente, muito obrigado por estarmos aqui. Agradeço esse tempo gostoso e dialogal, isso é importante. A fé cristã sempre permitiu a democracia das ideias, isso é muito bom. Eu penso que, usando um pouco de Spinoza, né, filósofo, ele dizia que nós existimos na medida em que nos relacionamos. E é nessa relação com o outro que a matéria vai se desgastando. Essa relação mútua. Então, uma das características da existência e da vida é a relação. Por isso que a gente morre de dentro para fora.
E a vida, ela é tão pessoal nesse sentido, né? De que a gente não tem como criar teorias sobre a vida, dogmas sobre a vida, né? Porque senão ela vira só uma matéria de estudo e perde a questão humana e sensível sobre ela. Então, eu parto do princípio de que a gente tem que pisar no terreno descalço da existência, com muito amor, acolhimento e entender que a gente serve um Deus que sofre com a gente, que sangra com a gente, um Deus que sabe o que é agonizar no momento da sua angústia e da sua dor, que é o Cristo revelado na cruz. Você pode me encontrar na rede social, @ocrismarques, no Instagram, no Twitter também é @ocrismarques, no YouTube é Christopher Marques. Posso fazer merchan, pastorzão? Rapidinho. Você pode comprar livros pela editora Vozes usando o meu cupom Marques30, com 30% de desconto em qualquer livro da editora Vozes, www.livrariavozes.com.br. E no meu Instagram você tem lá a opção de também fazer um curso chamado Fé Pública e Cidadania, em que eu faço um corte histórico do que a fé protestante ensinou para o mundo ocidental sobre política, direitos humanos, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, e por que a gente tem essa cultura hoje da democracia que é fruto da fé protestante. Maravilha, maravilha. Finalizando aí, tem aí o resultado da enquete. Tá aí, 79% sim, 21% não. Maravilha, obrigado, Fábio. E só finalizando, hoje termina a inscrição para participar de um jantar que vai acontecer nessa sexta-feira, lá em Santo André. Eu estarei falando lá e vai estar também o ministro André Mendonça, do STF. Se você quiser participar, vai lá nas redes sociais e acha lá para fazer parte, porque termina hoje a inscrição. Fico por aqui. Às 14h tem o bom e velho programa Crescendo na Fé. Então a gente se encontra às 14h. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast.